Shalom, Ubrahá, boa noite a todos. Hoje temos a honra aqui de ter pessoas muito importantes na nossa aula. E o tema de hoje são as segulot. O que são segulot? Pergunta de muitos, pergunta do nosso querido Victor dos amigos da ONG, que ele já perguntou isso várias vezes. E o assunto da segulot, na Torá, ele aparece de algumas maneiras. Mas nenhuma dessas maneiras são as maneiras que a gente vê hoje. Ou seja, a Moshe Rabbeinu, quando ele escreve na Torá que se nós cumprirmos os mandamentos divinos e nos ocuparmos com a Torá, em Bechukotai Telecho, que se nos ocuparmos com a Torá, e Hashem vai dar para a gente chuva na hora, a terra vai dar a sua produção, vai ser bom para todo mundo. O que Moshe Rabbeinu está nos dizendo por meio disso? Ele está dizendo explicitamente: gente, nesse mundo aqui, vocês não vão receber o pagamento pela mitzvah. Na hora que você fizer uma coisa boa, vai chover para você e para o vizinho igual. Você fez, não tem problema, é um lugar cheio de vida. No cemitério você não ouve criança falando. Então, Baruch Hashem, hoje em dia estão dizendo que também na Síria você não está ouvindo criança falando lá, Deus me livre. Hoje no Beit HaSofer de manhã, que teve terremoto na Síria, no Beit HaSofer de manhã todo mundo lá é de Halab. E Halab desabou, né? Então eles falaram: olha, que sorte que viemos para o Brasil, mesmo que já se passaram 50 anos, mas Deus me livre. Então, criança falando é uma brachá muito grande. Isso. E se foi criança de 10 anos? De 10 anos, aí é uma brachá maior ainda, uma brachá de 10 anos. Se tem uma criança de 3 anos é uma brachá, imagina quanto mais uma de 10. E voltando para o assunto da segulot. Segulá, traduzido como simpatia, quando Moshe Rabbeinu ele fala, se você em Bechukotai Telecho vet mitzvotai tishmoru, são duas coisas. Se ele está dizendo, vocês vão cumprir os meus mandamentos, então Bechukotai não são os mandamentos, aí o que são? O estudo da Torá. Assim dizem nossos sábios, vocês vão estar se esforçando no estudo da Torá. Quer dizer, Moshe Rabbeinu está te dizendo, você vai fazer o máximo que você pode, você vai estudar a Torá com esforço, você vai cumprir todos os mandamentos divinos, o que você vai receber em troca? Vai chover para todo mundo igual. Vai chover para você e para o vizinho que não fez nada. Então o que Moshe Rabbeinu está nos dizendo? Que aqui nesse mundo você não vai receber o pagamento pelas mitzvot. Porque Hashem não tem como te pagar pelas mitzvot aqui nesse mundo. Pelos 3 passos do Nabucodonosor, que ele deu 3 passos em honra a Hashem, pelo primeiro passo Hashem conseguiu pagar para ele nesse mundo. Ele ficou o rei mais rico do mundo. Pelo segundo passo já não tinha mais como pagar para ele nesse mundo. Mas sendo que o pai está feliz com a felicidade do filho, como se fosse a felicidade dele próprio, então o filho dele ficou o rei mais rico do mundo. Pelo terceiro passo, também Hashem não tinha como pagar para ele nesse mundo. Então o neto dele, sendo que o avô está feliz com a felicidade do neto, como os seus pais estão felizes com a felicidade das suas filhas, então o que você dá para o neto é como se você tivesse dado para o avô. Então o neto dele ficou o rei mais rico do mundo. Mas o bisavô e o bisneto, ele já não tem essa proximidade. Quer dizer, o bisavô não sente que tudo que você dá para o bisneto é como se você tivesse dado para ele. Então desceu o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele deu ele parou o Nabucodonosor para ele não dar o 4º passo. Então daqui a gente entende que nós não temos como receber o pagamento pelas mitzvot aqui nesse mundo. Nossos sábios dividem isso então em algumas etapas. Em algumas etapas eles dizem assim: a primeira etapa, você recebe um paraíso. Um baixo paraíso, um alto paraíso, que é um hotel de 5 estrelas, enquanto você espera pelo pagamento das mitzvot que você fez. Então 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Mas aonde a gente vai receber de verdade
o pagamento pelas mitzvot, quando tiver o 13º princípio da fé judaica acontecer, que os mortos ressuscitarem, aí Hashem vai pagar para a gente realmente, vai pagar para a gente pelas mitzvot. Diz o Zohar, e diz o Arizal, que quando você faz uma mitzvah, você está trazendo as luzes de Tou, as luzes do mundo do Tou, para os receptáculos do mundo do Tikkun. Ou seja, as luzes do mundo do Tou, quer dizer, que estão acima da raiz da nossa alma, e nós não temos como usufruir dessas revelações, dessas luzes, porque na hora que a fonte da nossa alma, o DNA, a primeira raiz dela é a Chokhmah de Atzilut. Acima da Chokhmah de Atzilut está o Keter de Atzilut, que é o Malchut do Tou. Mas lá a gente já vira brilho do sol no sol. Mas por meio do cumprimento das mitzvot, você traz as luzes do Tou, você traz o Keter de Atzilut nos receptáculos do Tikkun, quer dizer, ele deixa de ser o Malchut de Atzilut, o Malchut do Olam HaTov, e ele se torna o Keter de Atzilut. Aí nós vamos usufruir o que é o conceito cabalístico da luz envolvente, que ela, por meio do cumprimento dos mandamentos divinos, ela entra na luz que preenche todos os mundos. Então a luz que envolve todos os mundos são conceitos cabalísticos, não é uma luz como a luz que a gente tem aqui. Essa luz que envolve todos os mundos, ela entra na luz que preenche todos os mundos. E isso vai ser o pagamento pelas mitzvot. Quer dizer, a gente não tem, o Rambam diz, a gente não tem como imaginar uma coisa dessas. Quer dizer, esse esquema que eu falei, de uma luz, outra luz, você tem como imaginar. Porque é o exemplo, mas você é uma engenheira mecânica, você entende de luzes. Então é parecido com uma, não sei, com os parafusos, alguma semelhança tem, mas para você ter uma ideia, a luz que você imagina, o parafuso que você imagina lá em cima estão rindo da gente. Os tzadikim no Gan Eden estão rindo da gente. A gente imaginar o que é a revelação lá em cima, imaginar o parafuso, imaginar a luz, é a mesma coisa. Quer dizer, mas o exemplo é a luz infinita de Hashem, a luz que envolve todos os mundos, que nós trazemos ela para esse mundo material, e por isso somos obrigados a ressuscitar com o nosso corpo e com a nossa alma animal. Porque a raiz do nosso corpo são as luzes do Tou que caíram. A raiz da nossa alma animal são as luzes do Tou que caíram. E elas caíram sem reversão, quer dizer, elas ficam aqui embaixo, mas elas têm um vínculo com a raiz delas lá em cima. O corpo tem um vínculo com a raiz dele no mundo do Tou. A nossa alma animal tem um vínculo com a raiz dela no mundo do Tou. Na hora que nós cumprimos o mandamento divino e refinamos o nosso corpo e a nossa alma animal, futuramente esse corpo vai ressuscitar de um átomo que fica no osso de trás, chama Etzem Luz. E esse nosso corpo próprio vai ressuscitar, e ele vai ser para nós o filtro para que a gente possa usufruir da revelação do Keter. E isso, diz o Rambam e todos os Chachamei Israel, isso vai ser o pagamento pelos mandamentos divinos. Então o que a gente recebe aqui embaixo é um bônus. Então cada mitzvah, ela tem uma esgulá. A kippah, a esgulá dela é você ter Irat Shamayim. Você quer que o seu filho, o seu futuro filho, tenha Irat Shamayim, aí dá uma kippah para ele. A tzedakah é uma mitzvah, esgulá dela é para você ficar rica. Aí você quer ficar rica, você dá tzedakah. Coloca uma moedinha na pusca todo dia, fala, Ribono Shel Olam, eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua. Rabino falou na aula, o bônus da tzedakah que a gente recebe aqui nesse mundo, aqui eu dando tzedakah eu fico rica, então dá tzedakah você vai ficar rica. Eu não estou falando isso da minha cabeça, de todos os livros que tem aqui atrás de você, todos os livros que tem aqui atrás, que são uma pequena parte dos 55 mil livros judaicos que tem para baixar de graça no Hebrew Books, que não tem já direitos autorais. Então,
quando a gente chega na esgulá da Torá, as gulot da Gemara, as gulot da Mishnah, elas estão dentro desse padrão. As segulot do Zohar estão dentro desse padrão. Então, quando você compra uma mitzvah, cada mitzvah tem a esgulá dela. E cada mitzvah, então, ela tem o bônus que você ganha dessa mitzvah aqui nesse mundo. Você, por exemplo, pegar uma mitzvah simples, honrar pai e mãe. O que quer dizer honrar pai e mãe? Claro que não você tem que, dependendo do pai, dependendo da mãe, você tem que manter uma distância segura, sem que eles sintam que você está mantendo essa distância segura. Tipo, não é todo pai e toda mãe que é fácil de você dar um kavod. Você é obrigado pela Torá a honrar o seu pai, honrar a sua mãe, mas você tem que manter essa distância segura para que, em certos casos, eles não destruam a sua família. Então o esforço é maior. O esforço é maior porque você tem que mostrar para eles que você não está mantendo uma distância segura, para eles não sentirem que você está se protegendo de alguma maneira. Mas essa mitzvah de honrar pai e mãe, a esgulá dela é que você vai ter uma longa vida. Então, vale a pena investir. Não deixar eles sentirem que você está mantendo uma distância segura. Quer dizer, sempre ligar, perguntar como vai, e ao mesmo tempo vai limpando os seus e-mails e vai fazendo tudo o que você precisa enquanto você ouve exatamente tudo o que aconteceu. Aí você pode ir fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia tem telefone, é mais fácil. O que a gente aprende daqui, quanto mais difícil a mitzvah, maior o bônus que você recebe dela. Então, nesse caso, tem muitas mitzvot na Torá que o bônus dela já está explícito. Nossos sábios dizem, na Mishnah, logo a gente repete isso na reza todo dia, que essas são as mitzvot que você come os frutos dela nesse mundo, mas que ela continua guardada para você integralmente no mundo que vem. Você não está recebendo nesse mundo o pagamento pela mitzvah, mas você recebe um bônus. Então, o honrar pai e mãe é a primeira delas. Kibud Abayim, Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim é tzedakah. אלה דברים שאין לאישור, הפאה והביקורים, והריון וגמולת חסדים ותלמוד תורה. אלה דברים שאדם אכל פרטיהם בעולם הזה והקרן קיימת לא לעולם הבא, ואלה כיבוד אביהם וגמולת חסדים. Você fala isso toda manhã na tefilá? Então a gente fala na reza da manhã, a gente fala isso todo dia. Então, tem mitzvot que elas têm uma esgulá. A esgulá traduzido como simpatia, mas acho que não bate certinho a palavra, como muitas palavras em português. Por exemplo, quando você fala a chesed, em hebraico você traduz como bondade. Quando você fala rachamim, em hebraico é mais do que bondade. Mas aí no português é traduzido como piedade. Aí eu te ligo e falo, eu tenho piedade de você. Aí não deu certo, a tradução não bate. Aí a piedade é menos do que bondade aqui. Então, nesse caso, a palavra segular, palavra que ela é traduzida como simpatia, também não bate. Agora, o problema, o que acontece no nosso povo, eu estive no Kever Rachel, túmulo de Rachel, tinha lá uma pessoa com um novelo de lã vermelha, e ela estava circundando com essa lã, não sei se você viu isso quando você esteve lá, ela estava circundando com essa lã no túmulo de Rachel. Em primeiro lugar, aquele túmulo os árabes construíram em cima, quer dizer, não é, a gente não sabe exatamente embaixo do túmulo aonde é o lugar do túmulo, mas a gente sabe que eles, de uma maneira geral, Me'arat HaMachpelah, o túmulo dos patriarcas, um túmulo é em cima do outro. Mas quando você vai na Me'arat HaMachpelah hoje, você vai ver que os árabes fizeram um túmulo de um aqui ou do outro lá. Então você vê que eles não eram especialistas, tipo a arquitetura árabe não tem essa especialidade em
definir uma como exata, mas a gente sabe que o túmulo de Rachel era mais ou menos lá. Mas o que a gente sabe é que aquela construção que está em cima do túmulo não fomos nós que fizemos, foram os muçulmanos. Então essa mulher pegou um novelo de lã vermelha, que na Cabala o vermelho é Gvurá. Então a Gvurá atrai coisa ruim, vermelho atrai coisa ruim. Então a mulher não pode se vestir de vermelho, tipo, o vermelho não é bom. Porque o vermelho representa a Gvurá. Na hora que a Gvurá, algum assunto espiritual ligado a Gvurá, ele vê essa cor vermelha, você vê na torada lá, o boi nervoso, ele vê o vermelho, ele vai lá e ataca. Quer dizer, então o vermelho atrai coisa ruim. Tá bom. Mas aí a mulher pega um novelo de lã vermelho, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Na nossa cultura, o vermelho é Gvurá. Ela quer atrair coisa boa, então não coloca lá a fitinha vermelha, que a fitinha vermelha vai atrair coisa ruim. Aí ela circunda essa fitinha vermelha no túmulo que os árabes e os muçulmanos fizeram, que não é, aquela pedra não era, ela não está dentro daquela pedra. Aquela pedra eles construíram em cima do túmulo. Ela coloca aquela lã vermelha em volta da pedra. Depois que ela deu 50 voltas lá, aí ela pega tudo de volta. E agora ela vai vender pulseirinhas de fitinha vermelha, que era do túmulo de Rachel, que não é do túmulo de Rachel, que é da pedra que os muçulmanos fizeram. E todo mundo concorda que os muçulmanos eles não são judeus. Não, os árabes não tiveram lá mistura de cristãos novos. E até no Brasil você pode falar, cada brasileiro é suspeito de ser um judeu. Mas nos árabes você não tem como falar isso. E ela vai vender isso, ela vai falar, isso é contra mal olhado. Desculpa, isso está te atraindo coisa ruim, não vai ser contra. Se alguém quer te dar uma olhada se existisse isso, aí que você ia atrair a coisa ruim. Então o Rebbe fala sobre isso, mal olhado. Eu falo assim, hoje em dia as pessoas eles não têm essa capacidade. Há 2000 anos atrás, na época da Gemara, na época da Mishnah, as pessoas eram muito mais elevadas. Então nossos sábios, eles falaram, tem alguns modos de se proteger do mal olhado. Falando um versículo, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleai. O Rebbe, hoje em dia as pessoas já não têm essa capacidade, já não têm essa força. Nós somos, já 2000 anos depois da Mishnah, nós somos pessoas assim, uma geração mais fraca. Então ninguém, absolutamente ninguém tem a capacidade de colocar um mal olhado em ninguém. Só que uma pessoa assim consegue. É você própria. Você própria consegue trazer coisa ruim para você própria como? Você está andando na rua, alguém te olhou, não sei, você foi contar quanto dinheiro você tinha na carteira, alguém ficou olhando. Aqui em São Paulo é normal isso. Talvez no Rio de Janeiro não é uma coisa normal. Mas aqui em São Paulo é normal. Se você abre uma carteira no meio da rua e começa a contar o dinheiro, é normal as pessoas olharem para ver quanto dinheiro você tem na carteira. Aí você falou, uau, aquela pessoa encarou assim com tanta que alguma coisa ruim aqui, vou perder dinheiro agora por causa disso. Diz o Rebbe, essa fé que você tem, que você vai perder dinheiro, essa fé vai fazer com que você tenha prejuízo. Ou seja, a única pessoa que pode prejudicar, que pode te prejudicar, é você própria. Na hora que você acredita que existe uma olhada, essa fé que você acredita que uma olhada do outro que vai te causar um prejuízo, isso vai te causar um prejuízo, porque a fé, ela nunca desaparece. Enquanto você tem uma alma divina, você tem fé. E essa fé, dizem nossos sábios, você quer saber uma esgulá, uma simpatia para saber se você vai morrer esse ano. Dizem nossos sábios, você acende uma luz na véspera do Yom Kippur, você acende uma vela, e se essa vela se apagar no meio do Yom Kippur, quer dizer que você vai morrer esse ano. E aí nossos sábios próprios, depois de falarem isso, eles dizem, mas não faça isso. Porque se a vela se apagar por motivos técnicos, bateu um vento, ou o pavio não estava bom, ou eram velas de azeite, ou o azeite lá não estava bom. Se a vela se apagar por qualquer motivo técnico, alguma criança correu, passou na frente disso, aí você vai ter fé, a pessoa vai ter fé que ela vai morrer, e essa fé vai fazer com que ela morra. Ela não tinha que morrer aquele ano, e por problema técnico a vela se apagou,
Então, quer dizer que a esgulá, ela foi anulada por motivos técnicos, mas a pessoa com a fé dela, ela conseguiu se matar. Então, por isso, essa segulot, diz o Rebbe, hoje em dia, ninguém tem capacidade de fazer enará. Hoje em dia, todas essas macumbas que fazem, isso no Rio de Janeiro também tem, né? Então, aqui em São Paulo, às vezes a gente vê. Então, aí, todas as macumbas, elas vão pela estatística. Você vê nos postes aqui em São Paulo, está escrito assim, traga o seu amor de volta, você só paga após o resultado. E a mulher sabe que de cada 10, 7 voltam naturalmente. Então ela sabe que de cada 10 clientes, 7 vão pagar para ela. Então o que ela faz? Ela compra um charuto, ela compra uma galinha preta, ela compra uma garrafa de pinga, compra um saco de farofa, ela vai lá para uma zona industrial, lá onde eu via muito isso, né? Ela vai para uma zona industrial de noite que as fábricas estão fechadas, então não tem pessoas passeando na rua. Ela coloca tudo lá na esquina, na encruzilhada, tira uma foto, manda para o cliente e fala, olha, já fiz o despacho, você vai ter o seu amor de volta. Aí de cada 10, 7 voltam naturalmente. Não é que ela conseguiu ativar os demônios lá responsáveis por vai saber o quê. Então hoje em dia toda macumba, todo, não sei como chama isso, candomblé, não sei, saravé, não sei como é, lá vocês têm todo o vocabulário lá. Então tudo isso não funciona, as pessoas não sabem como invocar as forças do mal e mais. O Rambam, da Moshe Ben Maimon, ele diz que essa categoria de demônios que fazia todas essas coisas já não existe mais. O que sobrou são as coisinhas pequenininhas, são os gatinhos fofinhos assim do lado espiritual negativo. Mas aqueles que faziam as coisas ruins, que ativavam as estátuas, que o bezerro de ouro começou a dançar, e as estátuas do Egito, elas falavam, esses já não existem mais. E a gente sabe da nossa história que Abraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele deu para os filhos, para os Bnei Plagshim, diz o Zohar, Bnei Plagshim, é que Abraham ele se casou novamente com a Agar fez tshuva, ela mudou o nome, ela falou, não sou mais a mesma, e essas crianças que ele teve com ela são chamadas de Bnei Plagshim, os filhos das concubinas, mas que não eram concubinas, era a própria Agar, e ele mandou eles para o Oriente para não dar rolo com a herança do Yitzhak, e ele deu para eles os nomes da turma, os nomes das coisas impuras, para eles desativarem essas idolatrias quando elas forem acionadas contra eles. Então, antigamente existia isso, a idolatria tinha força, tinha o demônio que acionava ela, e diz o Rambam, isso já não existe mais. Então, uma vez ou outra tem um caso raro, como todo animal extinto, de vez em quando aparece algum dinossauro aí que em alguma praia dos Estados Unidos a gente vê uma foto ou outra, entra no noticiário de Israel, apareceu o jacaré-sauro de não sei das quantas, encalhou na praia da Ilha Perdida no Oceano Pacífico, e todo mundo foi lá tirar foto dele. De vez em quando uma exceção ou outra tem, mas não é a regra, é a exceção. E não é daquele nível, é de um nível mais baixo, é um nível mais fraco. Então, assim, ninguém hoje em dia tem poderes. Então, tudo que você ouve de esgulá, que entrou no nosso povo, de lugares externos, tipo tem um Hamsa. O Hamsa você não vai encontrar na cultura judaica, é nada. Agora, você quer deixar alguém feliz em Genópolis, compra um Hamsa para ele. E aí, você deixa, você fala, uau, ele vai colocar na porta da casa, vai ser contra mal olhado, e ele já vai estar feliz que ninguém mais vai colocar mal olhado nele, porque ele tem um Hamsa, tem a mãozinha assim, com pedrinha no meio, com olhinho no meio. Você vai para Mishnah, você não vai encontrar o Hamsa. Hamsa em árabe quer dizer 5, né? Hamesh, que árabe é parecido com o hebraico, mas Hamsa é 5 dedos. Você vai na Gemara, você não vai encontrar o Hamsa, nos Geônios você não vai encontrar o Hamsa. Onde você encontra o Hamsa? Na cultura árabe. Nada, não judeu árabe. 500 anos atrás, os judeus saíram da Espanha, foram morar nos países árabes, foram para a Síria, foram para o Líbano,
E a partir daí, o Hafsa entrou na nossa história. Uma esgulá para tudo. Você pendura um Hafsa, você está protegida de mal olhado, de fofocas, intrigas e tudo que acontecer, está te protegendo de tudo. Isso não é a nossa cultura, isso é a cultura árabe. Ah, mas o judeu chegou aqui no Brasil com o Hafsa e todo mundo pensou que a cultura é judaica. Da mesma maneira que a fitinha vermelha, todo mundo pensa que a cultura é judaica. E você vai lá para Israel e as mulheres estão lá fazendo um dinheiraço em cima disso. E você acha que o Hafsa também é cultura judaica. Então uma aluna minha foi para Israel. O que ela comprou de lembrancinhas para todo mundo? Comprou Hafsa. Você vai para Israel, para a Terra Santa, você vai comprar lá uma mãozinha de árabe. E você vai trazer de presente e vai falar: a coisa mais sagrada que eu encontrei lá é isso. Isso te protege de tudo. Então, o negócio das segulot, das simpatias, novamente, as simpatias da Torá, é você fazer uma mitzvah, que essa mitzvah tem essa segulá, que o bônus dela nesse mundo é aquela coisa específica. Então, tzedakah faz você ficar rica. Tzedakah te salva a vida. A kippah te traz Yirat Shamayim. O Chapa e mãe te traz uma longa vida. A Gemara vai falando, cada mitzvah que você faz, o que você precisa, tem uma mitzvah que a segulá daquela mitzvah é aquilo. Mas todas essas coisas que você vê no mundo judaico, que são chamadas de esgulot, então vai chegar um cabalista, na Kabbalah tem leitura de mãos. Então o Rebbe diz que leitura de mão não tem como ser autodidata nisso. Não tem como pegar aqueles desenhos e falar: olha, agora aprendi a ler a mão. Não tem como ser autodidata, porque tem segredos por trás disso que não chegaram até nós. Diz o Rebbe que por causa que teve uma interrupção, que antigamente o rabino ele ensinava para o aluno dele todos esses segredos, então o cabalista ensinava para o aluno todos esses segredos. Diz o Rebbe, teve uma interrupção. Em alguma geração isso parou. Então as pessoas que hoje falam que eles sabem fazer leitura de mãos, eles são autodidatas, e diz o Rebbe, autodidata nisso não tem. Se você não recebeu desde o Rabbi Shimon Bar Yochai, leitura de face, leitura de mão, todas essas coisas, o Rebbe falou, hoje é tudo papo furado de verdade. Ele não usava essa linguagem papo furado para ser delicado, mas ele falava, tudo isso é mentira. Quer dizer, se a pessoa fala que ele sabe te fazer uma leitura de mão, ele está mentindo. Ou seja, em outras palavras, hoje você vai encontrar muitos cabalistas, sabe? Tem a Madonna, não estudou Kabbalah? Virou Esther, tudo, né? Então hoje tem... eu acho que ela fez, não sei... Conversão pelo centro de Kabbalah. Fez conversão pelo centro de Kabbalah, então ela se converteu a Kabbalah. Ela ficou uma cabaleira. Aí... hoje você encontra aí o rabino que ele fala, olha, eu tenho magia judaica, macumba judaica. Ele é o cabalista, ele sabe fazer uma macumba judaica, ele te traz aqui, a Kabbalah diz isso, a Kabbalah diz aquilo, eu quero que ele me mostre onde está. Então assim, você vai encontrar muita coisa, como no meio não judaico, vamos dizer assim, para sermos delicados, não tem as igrejas aí que eles estão trazendo terra de Israel, como os Gulá, né? E, não sei, estão colocando talit, tefilim, mezuzá, tudo como os Gulá para atrair alguma coisa boa. Então, no meio judaico tem os assuntos cabalísticos. Então, para vocês saberem, mesmo que está escrito na Kabbalah alguma coisa, as forças espirituais negativas já não estão no nível que estavam antes, e para que haja o livre-arbítrio, também as forças espirituais positivas também baixaram. Dizem nossos sábios que os Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia, que eles eram 120 sábios e profetas, que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo, eles viram na história de Purim, o Mordecai e a Esther fizeram 3 dias de jejum, conseguiram anular o holocausto. Então eles falaram, vamos pegar esse patente
eles fizeram 40 dias de jejum, e depois disso eles pediram para Hashem tirar de nós o Yetzer Hara da idolatria, o nosso instinto para fazer idolatria. Por quê? O Adam Arishon, a cobra falou para Eva que se a cobra falou assim: olha, eu sou a ciência, eu sempre estive aqui, essa árvore sempre existiu, eu estava enrolado aqui nessa árvore, e chegou alguém, comeu essa fruta, virou Deus. Aí ele não quer concorrente, então ele falou para você não comer, porque se você comer, você vai virar Deus, ele vai ter uma concorrência. Então Adam Arishon comeu aquela fruta do Etz Hadat com a intenção de virar Deus, ele se auto-idolatrou. Por causa que ele se auto-idolatrou, ele trouxe para si próprio e para os descendentes dele o Yetzer Hara da idolatria, quer dizer, a pessoa ficou com vontade de fazer idolatria. Então, da mesma maneira que a pessoa tem paixão por alguma coisa, o homem se apaixona por uma mulher se apaixona por um homem, antigamente ele sentiu paixão pela idolatria. Eles fizeram 40 dias de jejum, tiraram de nós a paixão pela idolatria, o Yetzer Hara da idolatria. Na época do segundo Beit HaMikdash não tinha mais idolatria. Na época do primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa de idolatria. O segundo Beit HaMikdash por causa de ódio gratuito, não tinha idolatria mais. Então, na hora que eles tiraram o Yetzer Hara da idolatria, o que aconteceu? Não tiveram depois mais profetas. Por quê? Porque por causa que o lado ruim enfraqueceu, para que a gente tenha um livre-arbítrio, a gente fez com que o lado bom enfraquecesse também. Então hoje a gente vê que o lado ruim não tem força nenhuma, o lado bom também. Então tudo que vão te falar de segulot da Kabbalah é tudo... não quero, se eu falo comércio, estou sendo muito delicado. Eu ia falar golpe, extorsão por meio de ameaças. Se você não faz isso, oi mamãe, o que vai te acontecer? O negócio lá vai te puxar o pé na cama. Em outras palavras, é isso. Ou seja, a Segulá hoje é você fazer uma mitzvah, que essa mitzvah ela tem uma Segulá, ela tem um bônus da coisa que você está precisando. Mas fora isso, você pode escutar lá pessoas, o rabino te aparece lá com turbante, com listrinhas e não sei como chama aquela túnica de não sei de onde, da Arábia Saudita, lá do Catar, do Emirados Árabes, e te fala: olha, coisa muito grave, você é obrigado a fazer isso, te colocaram a Ainará, agora eu vou ter que jogar um cadeado no mar para tirar esse Ainará. Não sei, tudo que eles fazem lá é um absurdo. Chamar isso de comércio, eu estou sendo delicado. Ou seja, essa não é a nossa praia. Quem vive de análise de fezes é laboratório, eles ganham salário para isso, a gente não ganha. Então não vamos pensar sobre a coisa ruim, não vamos analisar a coisa ruim, mas saiba que todas essas gulotes estão te passando a conversa. Não caia nessa. Esgular pela Torá é você cumprir o mandamento divino que te traz o bônus. Então muito obrigado para o nosso querido Victor, para os nossos amigos da ONG. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Vocês querem dar um tchauzinho para todo mundo? Dá um tchauzinho. Tchau. E a Rivka que já escapou aqui, né? A criançada hoje. Então, Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. E tudo de bom. Corta.